A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato de onde esse novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem em até 100 milhões de mortos. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918, na cidade de São Paulo, por exemplo. Pode ter contado com até 350 mil pessoas infectadas. Personalidades importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, ele feito presidente da República em 1918, mas não assumiu porque faleceu. Os historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu seu nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Na época em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa. E assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Infelizmente, os historiadores e os cientistas não possuem informações suficientes que lhe permitam apontar o local exato do surgimento dessa doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais nos quais a gripe espanhola possa ter surgido: Estados Unidos, China e Reino Unido. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Pesquisadora Cristian Maria Cruz de Souza afirma que a gripe espanhola se espalhou em 3 ondas de contágio, entre março de 1918 e maio de 1919. Entre essas ondas, a segunda, iniciada em agosto de 1918, foi a pior delas, pois a mais contagiosa, causando morte de milhões de pessoas. Aqueles que ficaram doentes apresentavam febre, dor no corpo, coriza, tosse e entre outros sintomas. Nos casos mais graves, os pacientes apresentavam graves problemas respiratórios, dificuldade para respirar e até mesmo problemas digestivos e cardiovasculares. Foram registradas também pessoas que se recuperavam da doença, mas contraíam de novo com sintomas agravados. Os médicos procuravam tratar os pacientes da forma que fosse possível, mas o conhecimento médico na época ainda era muito limitado. Os médicos e cientistas no período não sabiam o que causava a doença, pois os microscópios não tinham capacidade de enxergar o vírus causador da gripe espanhola. Os historiadores acreditavam que a gripe espanhola tinha chegado ao Brasil em setembro de 1918, portanto, durante a segunda onda da doença. A princípio, a imprensa brasileira não deu muita importância para o assunto, mas à medida que a doença foi se espalhando, os desdobramentos do problema ganharam repercussão. Fala-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio do Demerara, um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atacou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Logo, a doença se espalhou pelo país, pois não havia medicamentos
que a combatessem. A difusão foi rápida e afetou, sobretudo, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas, como a Amazônia. Como não existia nenhuma forma de curar a doença, os médicos passavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas que esperavam o corpo do paciente reagir às recomendações das autoridades eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem as mãos com frequência e evitassem contato físico. A gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Mostrou-se como uma doença com grande capacidade de contágio e altamente letal. Os especialistas do assunto falam que 25% de toda a população norte-americana foi afetada pela doença, o que corresponde a 25 a 30 milhões de pessoas. Um dos dois locais mais afetados, como mencionado, foi a Índia, que registrou no mínimo 18 milhões de mortos. Aqui no Brasil foi registrado oficialmente o total de 35 mil mortos. E é isso que a gente tem para falar sobre a gripe espanhola. E foi muito. Foi difícil. Já deixa o likeão lá pra gente ficar feliz.